puderam olhar para a realidade dos brasileiros, você percebe a mão de Deus. Filhos, nós estamos no tempo pascal, nós somos de um DNA, de um Deus vencedor, vitorioso. Ele é vitorioso, e por isso nós podemos dar passos largos em direção a uma vitória que já nos é conquistada. Ninguém precisa nos salvar de novo, Ele já nos salvou. Isso é o grande anúncio de São Pedro. Quem acompanha comigo pelo rádio? Agora vocês baixaram o aplicativo? Já tinha, mas baixou hoje? Quem baixou hoje? Vai começar com... Eu larguei os Salmos e fui para os Atos dos Apóstolos, na leitura orante. Não esqueça, eu sou associado na obra Evangelizar é Preciso? Sim, com muito orgulho. Eu sou associado na obra Evangelizar é Preciso? Sim, com muito orgulho. Vamos ver se você mandou. Eu quero mandar um jornalzinho para você. Por quê? Não sou associada, mas... Primeiro, porque eu quero anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Esse homem apaixonante, Bento XVI dizendo, nós temos que ser apaixonado. Eu digo para você, nós temos que ter um coração de ardente de amor por Jesus. Você tem que ter um coração tão inflamado, sabe aquele coração ardente, quando você, aquilo dos discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, o coração nos ardia quando ele nos falava. Eu não penso num católico morno, e é isso que a irmã disse, é verdade. Às vezes nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo. Eu vejo no casamento, depois falo para os sacerdotes, no casamento podia até dar certo, mas às vezes a mulher não esperou um pouco mais, o marido não esperou um pouco mais. Filho, sempre lembre de um pé de goiaba. Eles florescem no mesmo tempo, mas a fruta não amadurece no mesmo tempo. Uma amadurece mais cedo que a outra. Às vezes você precisa esperar o outro amadurecer. Se os apóstolos, na igreja nascente, dos Atos dos Apóstolos, que nasce no Espírito Santo, que nasce no derramamento do Espírito, não tivesse tido essa paciência, esse diálogo, esse respeito. Olha hoje a primeira leitura, e quem vai acompanhar comigo os Atos dos Apóstolos, é cheio. Vocês falam aqui de fight, é isso? Fight, atritos, tem. Você acha que isso é só agora, meu filho? Olha, Paulo e Barnabé, não é, padre? Paulo e Barnabé, olha, Pedro e São Paulo. Mas o importante é você perceber que o Espírito Santo pegou todo esse povo, ora um estava certo, ora era outro que estava certo, e colocou no caldeirão, e no seu fogo do Espírito, nos seus dons e carismas, no serviço da igreja, na missão, foi fazendo uma obra maravilhosa. Não tenha pressa, não tenha pressa. Eu disse no teu casamento, eu preguei hoje de manhã, não existe fracassados, existem pessoas que desistiram antes da hora. Não existe fracassado em Deus. Não. Padre que abandona o batismo é quem não acreditou na misericórdia de Deus. Falando às vezes na comunidade, claro que a gente queria que a comunidade caminhasse, desse passos, fosse diferente, mas raça difícil a minha, viu, padre? Não falei eles, eu. Vocês pensam que meu gênio não é forte? Leva fama de bravo. Não sou bravo. Meu coração é pior do que manteiga derretida. Eu sou exigente comigo. E quando se trata de Deus, eu sou exigente. Porque para Deus a gente tem que oferecer o melhor. Para Deus a gente tem que oferecer as melhores coisas. Mas às vezes eu tenho que esperar. Passaram 3 bispos na minha vida, até o último falar, não, essa obra é de Deus, eu vou reconhecer a obra Evangelizar é Preciso. Não
Peruso. Mas isso me custou sono, emagreci, não tive depressão, não tive, isso não é uma virtude, não tive, mas eu rezei muito, angústia, essas tive de chorar na frente do Santíssimo e dizer: Senhor, o que o Senhor fez comigo? Então, nas comunidades, mesmo na vida familiar, a virtude da paciência é importante. A primeira leitura fala de uma decisão dos apóstolos. Não foi fácil. Eles terem que dizer: cabe a nós evangelizarmos, anunciarmos a palavra. Eles tomarem essa decisão de estabelecer os diáconos foi uma decisão difícil, porque muitos podiam estar vendo: esse povo não quer trabalhar, só querem ficar anunciando. Cadê o trabalho? Cadê a caridade? Olha o discernimento dos 11. Não. A nós é o anúncio da palavra, que os diáconos sirvam as mesas. Aqui parece que não teve problema, mas com certeza muitos problemas surgiram. Então, paciência. Como que a gente adquire essa virtude? Você sabe que lendo a vida dos santos, lendo a espiritualidade, buscando, a oração é uma necessidade pela nossa incapacidade de amar. O maior fruto da oração, diz Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Afonso Maria de Gória, acabei de citar, é nos dar capacidade de amar, porque Deus ama. A oração nos abre para o amor de Deus. Oração não é arrancar. A gente sempre tem aquela imagem de que eu preciso de uma coisa, Deus tem a graça e Ele não quer me dar porque Ele está de mal comigo. Ele está de mal comigo. Então eu rezo, me humilho e arranco algo de Deus. Não, esse não é o Deus. Não. Oração não é arrancar nada de Deus. Quando eu falei, quantos minutos você tem de oração pessoal? Eu disse esses dias, repito, para mim eu não me canso. Eu não consigo imaginar um católico, e aqui em todo lugar, que não tenha uma cruz em casa. Uma cruz não, um crucifixo. E não venha me dizer que é caro, que não é. Depois que inventaram os chineses, nada é caro. Nada. Eles botam copo em tudo, tá bem, maior respeito pela China. Mas um crucifixo você tem que ter, meu filho. E quem não tem, faz favor de comprar de hoje para amanhã, de amanhã para segunda-feira. Um crucifixo em casa. E quando você tiver com muita dificuldade, olhe para Jesus na cruz e diga: Jesus, eu o contemplo, e vendo o teu amor por mim, eu te amo. Capacidade de amar. Por isso nosso Senhor resumiu todo o Evangelho: nisso sabereis que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Essa é a nossa identidade. Então a oração não é arrancar de Deus, porque Deus é Pai, mas é se abrir ao amor de Deus. Isso é oração. E pela nossa incapacidade de amar, é preciso rezar. Oração é estar na presença do divino. Meus irmãos, nós precisamos voltar à pessoa de Jesus Cristo. A pessoa. Conflitos sempre teremos, medo sempre passaremos. O Evangelho de hoje, que foi proclamado pelo Papa Padre João, faz parte. O que é que nos garante a ressurreição? Duas coisas, dentre elas as aparições. Ao cair da tarde, os discípulos desceram para o mar, entraram na barca, foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Estava escuro. Veja, quantas vezes na nossa vida está escuro, que a gente não enxerga. Quantas vezes fé, oração, é a gente caminhar sem ver, meio nublado, meio obscuro. Eu não sei o que vai ser da minha vida.
Eu não sei, talvez não me venha o green card, talvez eu nunca volte para o Brasil. Eu não sei o que vai ser, mas eu caminho na fé no Senhor. Eu caminho seguro no Senhor. Por isso eu perguntava no sermão: o que nutre a tua fé? O que te sustenta? Uma pessoa com anorexia, eu atendi esses dias. Uma menina que tinha de tudo, gente. Meu Deus, aquela menina, faculdade das boas, mãe, pai, carro. Passou na faculdade, o pai deu uma BMW para a menina. No Brasil. Ô dó, escutei. A menina na minha frente, magra, anorexa, toda cortada, e ela ficava com o cabelo, meu Deus, aquilo me dava, nossa, ela pegava um fio, ela deve ter arrancado uns 50 enquanto conversava comigo. Você entende onde eu quero chegar? Essa pessoa foi em todos os médicos, psiquiatra, psicólogo, e vocês sabem o quanto eu defendo psicólogo, psiquiatra. Mas quando eu entrei no mundo dessa menina, era um problema. Quem estava doente eram os pais. Ela era fruto de um desequilíbrio familiar. Claro que ela estava doente, mas a raiz da doença veio de uma educação, de uma menina abandonada, de que deram tudo que essa menina quis, mas não teve amor. Não teve amor. O amor dela foi comprado com Disney, o amor dela foi comprado com carro, o amor dela foi comprado com tudo que ela queria. Às vezes, voltando a Esaú e Jacó, nós trocamos a bênção de uma vida, a bênção, às vezes, de honestidade, das coisas simples, da retidão, por um prato de lentilhas. Oração é um diálogo amoroso com Deus, diálogo a Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas será que nós escutamos Deus? Qual a última vez que você escutou, que você estava numa passagem difícil da vida e você falou: não, eu não vou decidir isso, eu vou esperar alguns dias para tomar minha decisão, eu vou rezar, eu vou dobrar meu joelho, eu vou fazer um jejum, seja o jejum da quaresma, seja o jejum de Daniel, seja o jejum de alguma coisa, às vezes o jejum até do WhatsApp, o jejum de televisão, e vou deixar Deus se manifestar. Por isso que nós, católicos, às vezes ficamos patinando, não crescemos. E o crescimento é fundamental na vida espiritual. Meus irmãos, é contra a natureza, dá mais trabalho uma pessoa não crescer do que crescer. Você já parou para pensar isso? Uma pessoa que não cresce, a gente chama de nanismo, é ou não é? Até toma GH, hoje aqui nos Estados Unidos, no Brasil já chegou, para a criança crescer. Então dá mais trabalho não crescer do que crescer. Ué, não seria o mesmo na fé? Dá mais trabalho não crescer. O problema é que eu fico preso a certas coisas, magias, superstições, fico preso a certas religiosidades superficiais. Não, é a pessoa de Jesus que me encanta, que me apaixona, que me põe a serviço. Isso faz a diferença para mim e para você. Se eu falo para você ser um apóstolo das santas chagas de Jesus, repito, não é uma devoção minha, pelo amor de Deus. Olha, os santos, São Tomás de Aquino, São Boaventura, quando você se esconde nas chagas de nosso Senhor e pede: Senhor, escondido ali, me faça passar de novo no útero de minha mãe, Nicodemos. Filhos queridos,
A oração é a melhor forma de entrarmos no coração de Jesus. Santa Teresa d'Ávila, de novo falando de oração, nós temos que ser homens e mulheres de oração. A nossa vida, ela tem que ser pautada na vontade de Deus. Como foi difícil para Jesus, se nós olhamos para a intimidade de Jesus. Jesus era um homem de oração. Quantas vezes na Bíblia a gente vê nosso Senhor, quando todo mundo estava reunido, Jesus era um homem que atraía. Quem estuda o manto de Turim, sabe, ele tinha 1,87 m, ele um homem esguio, ele atraía pela voz, ele tinha atrativos até físicos, porque ele falava para a multidão. Se ele fosse muito baixinho, ele não falava, estou aqui fazendo elucubração agora, mas Jesus atraía, Jesus fazia milagres. O maior de todos os milagres de nosso Senhor foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro veio para fora, tanto que a partir da ressurreição de Lázaro foi decretado, ele tem que morrer. E a multidão foi atrás de Jesus, mas Jesus, quando percebia, ele saía e ia rezar. De novo, qual tuas horas, teus minutos de oração? O que te nutre, o que me nutre? Senão, nós nos tornamos, a nossa comunidade, aquilo que diz o Papa, vira uma ONG, um Rotary. Não é. São discípulos de Jesus que carregam a sua cruz, com dificuldade, com resistência, com tribulação, com medo, até com medo. Medo de errar. Vocês, ministros da Eucaristia, têm medo de errar. Eu tenho medo de errar, mas o medo não pode me paralisar. Quantas vezes depois da ressurreição Jesus aparece e diz: não tenhais medo. Portanto, Jesus era um homem de oração, e chegaram para ele: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas onde que ele expressou maior intimidade com Deus? Na dor. Onde foi? No Horto das Oliveiras. Foi lá que ele usou aquela palavra magnífica: Abba, Paizinho. Paizinho, se possível, afasta de mim este cálice, nas suas tristezas. Não procure outra pessoa, nem ligue. Às vezes um mau conselho é pior. Se tranca no teu quarto, se for chorar, chore na presença de Deus, diante do crucifixo. Reze diante do crucificado e diga: Abba, Paizinho, meu Jesus, se for possível, afasta de mim esta aprovação que eu não quero, eu não acho que eu não vou suportar. Pode chorar, pode reclamar, pode murmurar, não. Murmuração, já expliquei de manhã. Mas desabafe, meu filho, chore, meu filho. Quer se descabelar? Se descabela diante do Senhor. Mas lembra: Abba, Paizinho, eu não quero esse cálice, mas não foi para isso que eu vim, Abba, então eu aceito. Toda oração tem que terminar. Não tem oração que não existe oração que não pode, que termine sem que você tem que dizer: seja feita a tua vontade. Você pode pedir tudo para Deus, mas seja feita a tua vontade. Não tenha medo, segue teu caminho, segue teu caminho. Mas há momentos na vida que Deus não vai te atender. Ô padre, me fala isso. Eu falei que estou com 24 anos de padre. Quantas vezes eu digo: obrigado, Jesus, obrigado, porque você não me atendeu, porque o
que eu pedi era errado para a minha vida. Eu quero que você também tenha coragem de olhar para a tua vida e dizer: obrigado, Senhor, por não ter me atendido naqueles momentos, porque o teu não. Quando é que Deus diz não? Quando que Ele diz não? Quando o que eu pedi for contra a minha santificação. Se você pedir algo para Deus que vai contra a santificação, nunca vai te dar, porque não está na natureza de Deus a minha perdição. Então, se muitas coisas você vai dizer: Padre, mas como é que eu distingo teimosia e persistência? Quando que eu devo continuar pedindo? Quando que isso é teimosia? Eu te dou a dica, baseado nos santos. Santa Teresa d'Ávila, de novo. Teimosia é você insistir, fazer as coisas sempre do mesmo jeito, confiando nas suas forças. Persistência é você insistir e fazer as coisas de formas diferentes, com o auxílio de Deus. O que é uma pessoa teimosa? Livrai-me, Senhor, de fuxiqueiros e teimosos. Eu tenho pavor. De fuxiqueiro e de teimoso não gosto, principalmente fuxiqueiro. Uma pessoa teimosa, e avalie se você não está sendo teimoso. Teimoso, eu quero, e vai ser desse jeito, eu vou tentar desse jeito. Passou uma semana do mesmo jeito, 2 semanas do mesmo jeito, o ano que vem do mesmo jeito, confiando em si mesmo. Isso é teimosia. Persistência, rezar com persistência, com impertinência, é buscar a mesma coisa de formas diferentes, auxiliados por Deus. Oração. Sejamos homens e mulheres de oração. Então você já entendeu? Capazes de amar mais, capazes de servir mais, de estar mais dispostos, mais livres, porque a oração nos desapega. Não existe pessoas, eu prego muito para a renovação carismática católica também. Ninguém venha me dizer que tem um carisma se não tem comunhão com a igreja. É mentira. Sem comunhão com a igreja, ninguém tem carisma do Espírito Santo. Sem comunhão com a igreja, sem vida sacramental, o Espírito Santo não age não. Padre, cuidado com o que o senhor está falando. Eu tenho plena consciência, não estou falando heresia. Não tem a comunhão na comunidade, e aí você precisa esperar amadurecer. Você precisa ter a paciência, não ter medo, não ser teimoso, ser persistente, ser um homem, mulher de oração como Jesus. Jesus me encanta, porque Jesus foi capaz de ver coisas que ninguém via. Ele estava andando e viu Mateus, um ladrãozinho, um publicano, chefe dos... Todo mundo deve ter virado. Eu não quero ver isso aqui, não quero ver Mateus, não quero. Ele é um... Jesus chegou e disse: Mateus, segue. O que foi que Jesus viu nele? Não sei. Mas Jesus tinha o dom de ver além. Eu diria que o Senhor está olhando para você e está dizendo: eu vejo em você potências, eu vejo em você poder oculto, coisas que você não enxerga, por isso vem. Eu fico imaginando Jesus, estamos no tempo pascal, naquela noite derradeira de quinta para sexta-feira santa, aonde Jesus foi se esvaziando, Jesus apanhou, Jesus teve sede, Jesus teve fome. Na segunda-feira santa, a minha cabeça fica passando um filme
Segunda-feira, na casa de Marta, de Maria, quebrou o bálsamo, 300 moedas de prata. Na terça-feira, Jesus comendo a última ceia, a última refeição, e dizendo: Judas, não me traia, e molhou o pão e deu: Judas, ainda é tempo, Judas, Judas. Quarta-feira, Pedro dizendo: Senhor, para onde vais? Não podemos ir? Jesus: vai agora não, mas vai chegar a hora. Eu darei a vida por ti, Jesus. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu fico imaginando aquela hora que Pedro, uma funcionária pede: Pedro, você era um deles? Não, eu não o conheço. Pela segunda vez: não o conheço. Terceira: não o conheço. E ele olha para Jesus e o galo canta. Que desgosto, que dor, que noite terrível. Da sexta-feira santa para o sábado, para Pedro, que traiu o mestre. Que angústia, porque deve ter chegado para ele a notícia que Judas tinha se enforcado. Jesus não disse uma palavra para Pedro, mas aquele olhar de Jesus foi dizendo: Pedro, eu sei, eu volto te perdoar, eu volto para você se sentir seguro. Não tenha medo, Pedro. Eu fico a pensar que o Senhor está olhando para mim, para você hoje, dizendo: converse mais comigo. Fizeram esses dias uma pergunta para alguém: qual uma das maiores dificuldades que você enfrenta? Você sabe que mesmo no Brasil, com todo o respeito, não é econômico, é a solidão. Aqui vocês sabem muito bem o que é isso. A solidão, estar sozinhos, distante da família. Quando está na comunidade é bom, mas quando chega em casa, os amigos, é complicado. Converse mais com Jesus, fale mais com o Mestre. Não tenha medo. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente Sou fraco e pecador. sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Reza mais. Dedique mais momentos para Jesus. Por isso, amanhã eu quero que você traga a Bíblia. E eu vou ensinar, você já sabe, eu só vou reforçar a Léxio Divina, que eu faço há 13 anos. Eu não faço só no rádio. Toda noite eu aprendi com meu mestre de noviço, Tiago. A última coisa, eu mandei, no senhor tenho 7 graus, 7. E eu mandei colocar na minha cama, onde o rato foi, uma luzinha que eu vi num hotel, eu gostei tanto que mandei colocar na minha. Sabe aquela luzinha que vai para o lado? Bem forte. Então eu deito. A última coisa que eu faço é tirar o óculos. Eu tiro, não enxergo nada. Pego e leio o Evangelho de amanhã. Então eu faço, a minha última oração é a Léxio Divina antes de dormir. Desde que eu tinha 19 anos até hoje. A última coisa que meus olhos veem é a palavra de Deus do dia de amanhã. É minha Léxio Divina. Amanhã eu quero rezar com vocês. Então, obrigatoriamente tragam a Bíblia. Obrigatoriamente traga papel e caneta, que vocês têm que anotar. Jesus hoje vai dizer: não tenhas medo. E por que você tem medo? Por que você tem medo? Se a oração é um ato de amar,
Você sabe que São Tomás de Aquino ensina que a oração não é para dizer a Deus o que eu preciso, mas é dizer a mim o quanto eu preciso de Deus. É sempre o caminho de volta. São Pio de Pietrelcina disse assim: lembra das 3 cruzes? Enquanto você ficar com o pé no mundo e um pé em Deus, você vai sofrer. Sabe por quê? Coração dividido, alma enfraquecida. Não sei se você seria capaz de amar uma pessoa que tem um amante ou um amante. Alguém casaria com uma pessoa assim? Se você levantar a mão, vou te chamar de burro. Brincadeira. É que senão vocês dobram. Ninguém aceita isso. E se no meio de um casamento, ou o marido ou a mulher arruma alguém, causa uma dor tremenda. Por quê? Enquanto eu estou no mundo e estou em Deus, eu vou sofrer. São Pio vai dizer: o dia que você se jogar inteiro para Jesus, você nunca mais vai sofrer. Não sofrerá mais. Não estou falando de perseguição. Você não vai ter mais sentimentos de sofrimento. Você vai ter até dor, como ele teve nos estigmas. Ele teve as sandechadas. Mas será uma dor que não causará dor. É a dor sem dor. Enquanto que eu vejo muita gente que já fizeram exame de trás para frente, de frente para trás, e tem uma dor que não tem diagnóstico. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Eles ficaram com medo e viram Jesus andando pelas águas. E Jesus disse: sou eu. Eu diria que o Senhor está chegando para você hoje nesse retiro e amanhã, e está dizendo: vai embora, medo, sou eu. Vai embora a tristeza desse coração, sou eu. Vai embora a depressão, sou eu. Vai embora insegurança, sou eu. Vai embora, sou eu. Olha que coisa linda Deus nos reserva hoje. Enquanto para você Jesus for um fantasma e Deus for longe, abstrato, distante, você vai ter medo, desespero, você vai se sentir sozinho, você vai se sentir perdido. A hora que Jesus deixar de ser um fantasma e ser o teu amigo, o teu Deus, o teu companheiro diário, tudo muda. A hora que Deus, você entender que Ele não está vendo a tua história de camarote, mas Ele está nas suas quedas, no seu levantar, nas suas confissões, Ele está te abraçando. Ah, meus irmãos, como eu tenho lutado para as confissões. O retiro que eu preguei Curitiba, eram 6.000 pessoas. Abrimos para 6.000, deu 8. Graça, faltou lugar. Graças a Deus, mais de 3.000 confissões. E você quer um conselho de um padre? A igreja pede para você confessar ao menos uma vez ao ano. Você quer um conselho? E eu estou falando meu. Quando eu descuidei de fazer pelo menos uma confissão ao mês,
eu relaxei na minha oração. Estou falando eu, Padre Reginaldo Manzotti. Não sou santo, mas quando eu relaxei nas minhas confissões mensais, no mínimo, eu rezei mal. As missas foram mais mecânicas. Qual a última vez que você confessou? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti.